Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast com a Mãe da Esperança. Um encontro de partilha, espiritualidade e devoção. E por isso quem vai apresentar com a gente é a Fabiana. Isso mesmo, Joyce, eu sou Fabiana, jornalista do Portal A12, trabalhamos juntas aqui na redação e hoje juntas aqui na apresentação do podcast Mãe da Esperança e no episódio de hoje, Mulheres Âncoras de Fé. Tenho certeza que você que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso portal e hoje aqui também nas plataformas digitais assistindo esse episódio, vai se identificar com essas mulheres que vamos apresentar aqui hoje. Essas mulheres que trazem a fé, a devoção à Nossa Senhora também. E você pode conferir os outros episódios no Instagram, @portala12. Vou começar acolhendo a Ioná Rangel. Ela que é jornalista, assessora de imprensa, professora universitária, casada há 14 anos e mãe de 2 meninas. Ela vive em Guaratinguetá, une sua caminhada comunicação e espiritualidade. Católica praticante. Faz parte do movimento Equipes de Nossa Senhora, onde vivencia a fé no matrimônio e na vida. E além da Ioná, a gente recebe hoje a Adriana Elias. A Adriana que é de Guaratinguetá, psicóloga, formada pelo Unisal, casada há 39 anos, mãe de 2 filhos, do Bruno e da Aline, e agora, há um mês, avó também da Antonella. Ela também é católica praticante, faz parte do movimento de cursilhos de cristandade e o Terço das Mulheres Unidas pela Fé, que completa 10 anos, inclusive, neste mês. Ela é pós-graduada em diversas áreas da psicologia e também, é claro, é uma mulher que faz o seu trabalho e também continua na sua missão, na sua jornada de fé. Sejam bem-vindas as nossas entrevistadas aqui hoje. Temos 2 mulheres que com certeza serão exemplos para muitas que estão assistindo a gente pelas nossas redes sociais, pelas plataformas aqui do A12. E a gente já começa, a gente apresentou um pouquinho, é claro que a gente vai conhecendo vocês ao longo dessa conversa, mas depois aí de trazer um pouquinho de quem são vocês, para quem está assistindo a gente. Eu já vou começar perguntando para a Adriana, mas a Ioná já fica à vontade para conversar, responder também para a gente. Como é ser uma mulher de fé, uma mulher tão ativa na sociedade, você que participa de vários projetos, além dos que eu falei aqui, inclusive da associação comercial da sua cidade, então é uma mulher empreendedora, que está ao lado de empresárias da cidade e da região, mas mesmo assim ainda é uma mulher de fé. Como é que é isso, Adriana? Eu penso que ser uma mulher de fé e participar de todas essas atividades, na verdade, significa um crescimento. Significa uma interface entre todas as áreas, porque ser mãe, dona de casa e profissional e também participar de várias atividades dentro da Igreja Católica, eu acho que faz a gente crescer como um todo, né? Isso é a vivência da nossa fé. A minha fé eu acho que eu tenho uma outra visão de fé depois que eu comecei a participar ativamente e me formar na fé, porque eu sempre fui católica, fui nascida e criada na religião católica, mas quando eu fiz o cursilho há uns 30 anos atrás, eu acho que foi um ponto, um marco na minha fé. Uma virada de chave. Uma virada de chave, porque eu entendi o que é ter fé. E eu escolhi o seguimento de Jesus. Eu escolhi ser filha de Nossa Senhora e protegida por ela. E aí, depois o que mais me chamou a atenção quando eu fiz o cursilho, foi que eu era muito boa no que eu fazia. Eu era boa mãe, boa filha, boa profissional. Mas o que me faltava era olhar para o outro, porque eu fechava a porta da minha casa com os problemas da minha vida e não era aberta para o outro, para a sociedade. E a gente, quando a gente experimenta a fé, a gente se abre para o outro, se abre não só para Deus, mas também para o irmão, que esse é o grande mandamento, né? Amai sempre, o amor. Então eu acho que o que mais me chamou a atenção em mim quando eu fiz o cursilho foi isso. Eu não era voltada. E daí saí do cursilho. Os problemas a gente sabe que todos nós temos, né? Todos nós. Cada um tem a sua vivência particular
e ali talvez você conseguiu abrir os seus olhos para os outros também, né? Para o Isso. próximo. Mas isso não basta. Eu saí de lá assim com muita sede de aprender. Não, porque a gente, principalmente quando você participa, né, de um retiro, você sai maravilhada, você sai muito feliz, mas o que faz você crescer é a formação. Então você precisa conhecer esse Deus que você escolheu. Você precisa saber o que é a fé na sua vida, o que ela significa. Então, o Cursilho tem o grande carisma da evangelização dos ambientes, ou seja, você florir onde você foi plantado, mas também tem um tripé que te direciona. É a oração, o estudo, que é a formação, para que você possa agir nos seus ambientes. Isso que você falou é muito verdade. Essa formação que a gente precisa ter, não só em casa, mas também passar adiante para as outras pessoas. E Onai, quando a gente fala disso, de passar e transmitir, como é para você ser mãe também, transmitir os seus valores cristãos, que você aprendeu desde a infância? Como que foi essa vivência e essa transição? Bom, é um processo que eu ainda estou vivendo, né? Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 9 anos, a outra de 4 anos. A de 9 anos começou agora na catequese, então a gente tem todo o rito, né? A nossa rotina baseada nisso. Mas eu acho que a melhor maneira da gente transferir o que a gente sabe é a gente sendo exemplo, é a gente viver aquilo. Nós estamos no período da quaresma, né? E esses dias a minha filha mais velha veio e falou: mãe, eu quero fazer uma penitência, eu vou querer fazer jejum. Aí eu falei: mas filha, é mais pra criança, você é criança, né? Eu acho que amadurece mais um pouco, depois você faz o jejum. E eu me assustei até com essa reação dela, esse pedido. E aí eu fiquei pensando, mas ela vê, né? Ela vê a avó fazendo, ela vê os pais fazendo de alguma forma, e ela escutou isso com uma ênfase maior na catequese, e ela chegou em casa dizendo que ela queria fazer. E aí depois a gente conversou e ela está fazendo. Então eu acho que nós somos os exemplos nessa caminhada. Eu tive bons exemplos, eu tenho as minhas avós já são falecidas, tanto materna quanto paterna, mas eram mulheres assim de muita fé, de muita resiliência, e não se deixava abater diante de muitas dificuldades. Eu tenho as minhas tias, a minha mãe, e eu vejo ali esses exemplos, e aí eu tento trazer para minha vida também. E aí eu acho que nas minhas ações as minhas filhas acabam vendo e também se identificando. Mas além do exemplo, é importante também a gente explicar, a gente falar, a gente levar as crianças à missa, né? Por exemplo, assim, porque é um treinamento também para elas se comportarem e para elas prestarem atenção nas nossas posturas, nos nossos gestos ali diante da celebração. E aí eu acho que é uma maneira de iniciar aí. Quando você fala de ser o exemplo, como é ser o exemplo de uma mulher ativa na sociedade e também caminhar com a fé? Porque a gente sabe, tem a correria do dia a dia, preciso trabalhar, preciso arrumar casa, até pensei preciso aqui ser delas amiga. Contarem um pouquinho, precisa Joyce, ser tudo. Como é que é essa vida profissional e a vida na fé católica também, né? Sim, se manter firme, porque as dificuldades existem, as tentações existem. Hoje eu tô cansada, eu não vou na missa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como que vocês lidam para ser esse exemplo, essas mulheres ativas na sociedade e na fé e na vivência cristã? Bom, é com muito esforço, né, Adriana? Eu imagino que não é nada é fácil, para ninguém né? Eu penso que o nosso dia a dia é regado de horários, a gente tem as nossas obrigações, então é com muito esforço. Eu fiquei pensando, né, como eu poderia colocar a oração, porque eu dou aula à noite, às vezes eu chego, as crianças estão dormindo, eu não consigo rezar com elas antes de dormir. Então eu falei, eu preciso arrumar uma maneira de eu inserir essa oração na nossa rotina. E aí uma prima comentou que no caminho entre a casa e a escola, todos os dias quando ela ia levar as crianças, ela rezava com as crianças. Aí eu falei, era o que eu precisava, né? Então essa troca é muito importante, porque às vezes você fala, mas eu vou partilhar isso é tão insignificante. Não, tem valor, porque era o que eu estava precisando ali no momento. E eu acho que você colocou uma coisa muito importante, que a gente precisa ser leve nas orientações para as crianças.
eu também na correria, né? Hoje meus filhos já não moram mais comigo, já têm a vida própria e eu vou te falar que o exemplo é tudo. Eu todos os dias, tanto na vida profissional deles como na vida pessoal, eles me dão prova que a gente planta uma semente e aquela semente vai germinar, né? Vocês falaram de ser avó, né? Eu falei pro Você Bruno, foi avó recentemente, né? Um mês. Então, mas eu falei assim, vocês vão ter o nenê, tinham marcado lá pro dia, então vocês vão na Nossa Senhora. Vão lá no santuário. Já começa daí. Entrega a Antonella, entrega o parto, entrega a vida. Isso não tem preço. Mas por outro lado, quando eu falei leve, quando eu ia no cursinho trabalhar, eu e meu marido, a minha filha às vezes estava de recuperação na escola. Aí ela, uma vez o Padre Peixoto ensinou para ela, conta depois. Ela foi lá e perguntou pro padre, como que eu conto para minha mãe que eu fiquei de recuperação. Ele falou, conta depois, que ela vai chegar toda alegre depois. Conta depois. Mas e essa coisa de leve é porque a vida inteira eu também vivenciei, trabalhando no cursilho com outras mulheres, eu vivenciei aquela coisa de uma fé pesada, de você não ter limite do seu compromisso com a igreja e do seu compromisso com as crianças. Primeiro é a sua família. Sim. Né? Você não pode... A criança... Quantos filhos de amigos meus tinham raiva desse tal de cursilho, porque o pai com a mãe ficava só no cursilho, no cursilho, no cursilho. Não, gente. Você tem que saber dosar, né? E saber eu as acho que prioridades. nesse equilíbrio também de prioridades, como você disse, atrair já a sua filha, por exemplo, desde criança da escola, acredito, como você estava citando o exemplo, ela foi conversar com o padre ali, estava de recuperação ou em outra fase, né, do colégio dela. Então foi um exemplo seu, como a gente está citando isso de exemplo, mas você conseguiu acolher ela para a fé, né, e não afastar. Né? Porque por conta dessas ações mais leves, mais equilibradas. Então eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. E aí a gente faz a oração durante o trajeto, né, de casa para a escola. E aí teve alguns dias eu não consegui levá-las. E aí a minha cunhada levou e no meio do caminho elas até já sabem o ponto assim que a gente está para começar a rezar. E aí elas, tia, a gente reza todos os dias que a gente passa por aqui a gente reza. Eu posso fazer oração? Pode. Então quer dizer assim, na minha ausência, elas o hábito continuou. E aí isso foi muito bom. Então é dessa forma que a gente vai se adequando, né? Voltando à pergunta que a Joyce fez, né? Como que a gente consegue adequar a nossa rotina com o trabalho, com tudo isso. Então são essas pequenas ações. A gente também tem o costume de... Além de ir na missa aos domingos, a gente também reza diante de uma refeição ou de um dia especial, a gente faz uma oração e a gente sempre pede para que elas puxem a oração, para que elas também possam ir com o jeitinho delas, tendo já essa segurança de rezar em público ali, né? Porque às vezes uma coisa é quando está só nós ali da família, mas às vezes tem um avô, uma avó, uma tia junto e aí elas também fazem a oração e isso é muito gratificante, porque daí a gente vê e eu espero, né, como a Adriana falou que ela fica satisfeita de saber que a sementinha deu frutos, eu também espero que essas pequenas ações deem frutos algum dia. E olha, como a Ioná falou, vou aproveitar para perguntar para a Adriana também, né, sobre essa questão que você contou pra gente, que você faz parte de um grupo de terço de mulheres unidas pela fé que já está completando 10 anos. Queria saber como é que se formou esse grupo, que além de você, são outras mulheres que são âncoras de fé também, né? Isso, são 20 e poucas mulheres, amanhã a gente faz 10 anos, a gente reza o terço e depois a partilha da palavra, todas as segundas-feiras à noite. E o que eu tenho de experiência de grande experiência desse grupo é a amizade que se formou entre nós. Esse grupo nasceu no cursilho isso que eu ia perguntar, de se já eram amigas. Porque o cursilho é assim, tem só para homens, só para mulheres e só para jovens. E
quando a gente vai trabalhando, a gente fica muito amiga passa muita gente sai, muita gente chega, mas a gente vai formando um círculo, e num desses a gente teve uma grande questão para rezar, porque o marido era aniversário de uma amiga e o marido de outra tinha sofrido um acidente, então a gente se reuniu para rezar. E aí a gente falou assim, mas por que a gente não reza toda segunda, por exemplo? E aí a gente começou a rezar e não parou, nem na pandemia. Na pandemia a gente rezava online. E amanhã a gente faz 10 anos desse terço, vamos assistir uma missa juntas, depois vamos fazer uma celebração aí durante a semana, mas é uma coisa assim, que preenche a minha vida. Eu, como eu falei para vocês, depois do cursilho eu procurei formação, eu fiz também alguns anos de formação em grupo de oração inaciana. A gente tinha um grupo acompanhado por uma irmã, e aí eu acho que foi também uma coisa muito importante nesse desenvolvimento da espiritualidade, né? Falando ainda dos filhos, e também da vida. Quando a gente escuta falar caminhada, é a minha caminhada de fé, a minha caminhada da vida. Caminhada é justamente isso, é você ir voltando, né? Caminhada em direção a Deus, voltando para Deus, mas você aprendendo a discernir a vontade de Deus na sua vida, e também a discernir e saber como você vai agir nos diferentes desafios da vida. Você começa, a partir da palavra de Deus, a colocar a sua vida naquilo, a se perguntar como Jesus agiria, né? Como eu respondo para o meu filho, né? Hoje, depois dessa coisa de rezar junto, de agradecer e dar missa, eles somem. Tem a fase, né, Adriana? Eles somem. Os meus 2 fizeram cursilho de jovens, o Bruno e a Aline também trabalharam em cursilho poucas vezes, mas depois subiram. Mas o que eu acho mais significativo é que nesses momentos, né? Então, vai entregar sua filha para Nossa Senhora, e ele veio aqui. Ou tem um problema, a Aline, ela foi morar em São Paulo, onde mora até hoje, foi fazer faculdade, e na faculdade as amigas falam, reza lá para sua santa. Ela disse que em São Paulo ela nunca viu tanta gente sem fé e sem direção espiritual, e que tudo ela aproveita. Eu vou levar uma pílula de Frei Galvão, e eles não são de frequentar mais a igreja. Mas eu acho que o ser cristão, né, está enraizado ali, né? Ainda mais a minha filha é médica, na profissão dela, que ela o dia inteiro atende pessoas, né? Eu me lembro muito, por ter trabalhado em hospital a vida toda, de falar para ela, você tem que tratar bem os seus colegas, não é só o paciente. Você tem que escutar o que o paciente fala. Então, eu penso que o que a gente deixa de semente, Ioná, para os filhos é isso. São grandes exemplos que a gente mesmo tem na vida e passa para eles. E eu acho que assim também exemplos, mas exemplos que nós também falhamos às vezes. Com certeza. Que a gente está no nosso processo de construção do nosso eu, da nossa personalidade, e é importante eles saberem que a gente falha e que eles também vão falhar, e que tá tudo bem, e que é para levantar, né, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque exemplo, parece que a gente vive então numa perfeição, e não é assim. Nós somos imperfeitos, estamos construindo, buscando a nossa melhor versão, mas isso faz parte da vida também. A gente cresce. Com certeza. A Adriana tocou num ponto que eu acho muito assim relevante, importante a gente também colocar aqui para todos, a questão da intimidade com Deus, pra gente poder saber
ter o discernimento, saber ouvir, porque quando a gente toca nesse assunto com algumas pessoas que têm uma fé, mas não é tão ativa, acha que assim, quando a gente fala, é porque Deus falou comigo, mas Deus veio e falou no seu ouvido, você escutou a voz dele, mas não é bem assim, é que quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente está firme na fé, perseverante, uma palavra que a gente lê, uma homilia que a gente escuta, uma música, isso vai trazendo as respostas que a gente precisa ao longo da nossa caminhada. Então eu acho que é importante a gente frisar aqui que a nossa vida não é diferente de ninguém. A gente tem os nossos problemas, as nossas rotinas, mas o que pode fazer com que a gente tenha ali algo que chame mais atenção. Então, é a nossa perseverança junto à fé. Então, que qualquer um pode ter isso. Não é uma coisa difícil de se fazer, não é algo inalcançável, mas é a gente também disciplinar a nossa rotina de acordo com a nossa fé. Cada um vai se adequando, né? Eu até tinha separado, né? Eu e a Joyce, a gente conversando sobre as perguntas, a gente já tá indo para a reta final do nosso bate-papo aqui. E já para finalizar com vocês, fazer uma pergunta final, eu tinha separado até para perguntar para vocês o motivo pelo qual vocês, em meio à correria da vida, vamos dizer assim, não abandonam a fé. Mas eu acho que isso está mais do que respondido aqui, porque vocês trouxeram o exemplo da família, você trouxe o exemplo do seu filho entregando a sua neta a Nossa Senhora, né? Então, agora eu faço uma pergunta para vocês. Como Maria é um exemplo para vocês? Bom, eu acho que é um exemplo para mim de obediência, é um exemplo de delicadeza, de cuidado, de uma mulher de muita fé, que ela não sabia o que ela ia encontrar, mas ela disse o sim. Ela disse o sim e foi lá junto, enfrentou uma vida inteira. Agora a gente está nessa fase, né, nesse período da igreja, da quaresma, e com a presença dela, a luta dela, a humildade fica tão evidente. Imagine, né, você vê o seu filho sofrer tudo que sofreu, estar ali pronta para enxugar as lágrimas, para acolher, e ela sabia que ia ser difícil, e ela não tinha noção do que ela ia enfrentar, e mesmo assim ela disse sim. Então eu acho que é esse exemplo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Quando a gente gera um filho, quando a gente está num período de adversidade, a gente não consegue controlar nada. Então, a gente tem que olhar para o alto e ver o exemplo aí de Nossa Senhora e trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Exatamente, Ana. Eu acho que a Ioná descreveu muito bem Maria, e eu acho que também, indo mais além, eu acho que Maria é um grande exemplo de como ser livre e você fazer à vontade. Então, quando Maria, por exemplo, diz para Jesus, eles não têm mais vinho. E quantas vezes na vida da gente a gente não tem mais vinho? E ela fala para ele, eles não têm mais vinho, e fala para os funcionários, façam o que ele disser. Então, essa liberdade uma outra coisa que fica muito presente na minha vida profissional é a conexão entre a psicologia, trabalhar com pessoas. Eu trabalhei muito com pessoas doentes na minha trajetória profissional, e hoje eu atendo também pessoas doentes, mas com outro tipo de doença, ansiedade, depressão, que é o grande mal do mundo, não só profissional, como pessoal de cada um hoje. E eu penso que as pessoas hoje não têm liberdade, né? Tudo é uma regra ditada. Você tem que ser linda, você tem que ser magra, você tem que estar na rede social, você tem que mostrar que você está feliz, e isso é um custo enorme, né? Então, a história da vida de Maria e você se dedicar e ser devota de Maria. A Maria, ela mostra o oposto do mundo. Enquanto o mundo quer que você suba os degraus da fama, da visibilidade, Maria te mostra a importância de descer
ser humilde, abaixar a bola, escutar o outro, amar o outro. Então eu penso que, e além da proteção, né? Eu acho que esse manto de Maria é enorme, cabe todos nós. Cabe todos os Amém. filhos É dela. verdade. É E é só isso. recorrer, né? Maria, ela que foi um grande exemplo de anúncio também, de verdade, de amor. E principalmente, reforçando o que vocês falaram e trouxeram durante a fala de vocês, que é esse exemplo. Ambas falaram sobre isso, o exemplo de ser mãe, o exemplo de ser mulher, o exemplo de atuar na comunidade em que vive, seja com crianças, seja com jovem ou com adultos. Então, Maria, ela é esse exemplo para que nós mulheres possamos ser exemplo também em meio às dificuldades da vida, não ter medo e não se sentir só ou sozinha, e ter essa confiança em Deus, Ele quem tudo fez, tudo faz na nossa vida por intermédio de Maria, Nossa Senhora. Pois é, Joyce, eu vou agradecendo já as participações da Adriana e da Ioná, muito obrigada, foi muito bom conhecê-las um pouco mais, né? A gente já conhecia elas e trouxe aqui para esse bate-papo, e como a Joyce estava falando, eu acho que o que ficou de mensagem dessas mulheres âncoras de fé é o exemplo que elas deixam para nós hoje aqui, que foi muito aprendizado religioso aqui com elas, e para você que está assistindo a gente pelas plataformas digitais do A12. Âncoras de fé ficam de exemplo aqui para todas as mulheres e todas as famílias, todo o público que acompanha o A12.com. É isso mesmo, pessoal. Gostaria de agradecer, Ioná, e também a você que veio aqui, participou e falou com a gente. Comenta aqui nos comentários que veio por meio de outro episódio. Fala o que você achou interessante, gostou de saber a história delas, da Adriana, da Ioná? Fala pra gente um pouquinho, compartilha nas redes sociais os recortes especiais desse podcast com a Mãe da Esperança. A gente vai ficando por aqui e só tenho a agradecer. Vocês querem dizer alguma coisa? Agradecer, mandar um abraço. Eu quero só agradecer a oportunidade e também de conhecer vocês, principalmente. Foi um bate-papo muito agradável. Eu acho que é muito válido tudo isso. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, foi uma ótima oportunidade de troca, de aprendizado, e tomara que tenhamos outras oportunidades, passou muito rápido. Com Acho que a gente certeza. poderia falar mais, né, E Adriana? a gente falou bastante, viu? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Continue conectado pela fé conosco aqui no Portal A12.